Curso Preparatório de Espiritismo, com Tatiana Benites, baseado nos livros da Federação Espírita do Estado de São Paulo, FEESP. Olá, seja muito bem-vindo aos nossos estudos do livro Curso Preparatório de Espiritismo, que é um livro da Edições FEESP, que é a Federação Espírita do Estado de São Paulo. Então, nós estamos estudando este livro, nós já estamos na 17ª aula, né? Recomendo sempre que a base dos seus estudos sejam os livros da codificação espírita, que você não se atenha só a essas aulas e que você leia também, né, outros livros espíritas que possam te auxiliar nesses estudos. E claro que frequente um bom centro espírita no qual você se identifique, né? Então, bom, começando a nossa 17ª aula, o tema é Fora da caridade não há salvação e o outro tema, caridade espiritual e material. Fora da caridade não há salvação. Então dirá o rei aos que hão de estar à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possuí o reino que vos está preparado desde o princípio do mundo. Porque tive fome e destes-me de comer, tive sede e destes-me de beber. Era hóspede e recolhestes-me, estava nu e cobriste-me, estava enfermo e visitaste-me, estava no cárcere e viestes ver-me. Então responderão os justos dizendo: Senhor, quando que nós te vimos faminto e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos hóspede e te recolhemos, ou nu e te vestimos? Ou quando te vimos enfermo ou no cárcere e te fomos ver? E respondendo, o rei lhes dirá: Na verdade vos digo que quantas vezes vós fizestes isto a um destes meus irmãos mais pequeninos, a mim é que o fizestes. Então dirá também aos que hão de estar à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno que está aparelhado para o diabo e para os seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, era hóspede e não me recolhestes, estava nu e não me cobristes, estava enfermo e no cárcere e não me visitastes. Então eles lhe responderão dizendo: Senhor, quando é que nós te vimos faminto, ou sequioso, ou hóspede, ou nu, ou enfermo, ou no cárcere, ou deixamos de te assistir? Então lhe responderá ele dizendo: Na verdade vos digo que quantas vezes o deixastes de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixastes de fazer. E irão estes para o suplício eterno, e os justos para a vida eterna. Mateus, capítulo 25, 34 a 46. Jesus voltaria ao mundo na época profetizada, quando a terra entrasse no período de sua depuração. Tempos estes que, ao que tudo indica, já começaram a ser vividos por nós. O planeta está em plena transformação cíclica e seus moradores se esforçam e lutam para serem promovidos, juntamente com a sua morada. De um mundo de expiação e provas a um mundo de regeneração. Direita e esquerda significam os lugares reservados aos bons e aos maus, assim como, por suplício, devemos entender os lugares ou as condições de sofrimento do espírito inferior, o que pode ocorrer por um tempo mais ou menos longo, que por ser indeterminado ou indefinido, poderia ser concebido como de duração eterna, mas sempre num sentido relativo e nunca absoluto. Como, porém, são chegados os tempos em que o Mestre e o Senhor derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Podemos hoje, com segurança, conhecer, pela nova revelação do Espírito da Verdade, qual o real sentido dos teus ensinos, muitas vezes oculto sob o véu da letra. Nítido, inconfundível e formal. Porém, de todos os ensinos do Mestre,
ressalta e avulta o sentido da caridade, recomendando-nos que nos tornemos, por todos os meios possíveis, úteis aos nossos irmãos, que nos amemos uns aos outros como Ele nos amou, que perdoemos sempre, que façamos aos outros como queremos que nos façam. Enfim, que nos tornemos dignos de ser chamados seus discípulos, dando aplicação prática aos seus ensinos, construindo na terra o reino da felicidade pela vigência da lei da fraternidade em todo o seu esplendor. Há infinitas maneiras de Jesus bater à nossa porta. E, como amigo certo e infalível, arrimo e refúgio seguro dos sofredores de todo o mundo, é Ele que diz que, quando fazemos o bem, seja a quem for, é a Ele mesmo que o fazemos. O orgulho, a vaidade, os preconceitos sociais, a cupidez dos sentidos, o comodismo e a displicência, o egoísmo e a preguiça desviam a criatura do caminho da sua própria, única e verdadeira felicidade. Por isso, é urgente que façamos a reforma dos nossos costumes, modificando roteiros para uma retomada de posição no bom sentido, orientando nossas vidas para os seus gloriosos destinos, tornando-nos fiéis e constantes observadores do vigiai e orai para não cair em tentação, da recomendação do Mestre. Rendamos, pois, graças a Deus por nos haver permitido poder gozar da luz do Espiritismo, não porque os que possuem possam ser os únicos a se salvarem, mas porque, ajudando-nos a compreender melhor os ensinos do Cristo, nos torna melhores cristãos. Cumpre-nos, assim, dar o testemunho da fidelidade, fazendo com que, ao nos olharem, possam dizer que verdadeiro espírita e verdadeiro cristão são uma só coisa, porque todos os que praticam a caridade são discípulos de Jesus, qualquer que seja o culto a que pertençam, ou mesmo que aparentemente não pertençam a culto algum. Então, aqui a gente fala de caridade e a gente fala de respeito, né? A gente precisa respeitar quem está ao nosso lado, respeitar as diferenças, respeitar as pessoas que chegam até nós e acolhê-las, né? Muitas vezes a gente usa desculpas de que não tem tempo, de que não tem o que dar, né? De que não tem como fazer uma caridade. E eu repito, como numa outra aula que eu falei, que a caridade não é só você doar dinheiro, você dar alguma coisa que você tem. A caridade é, às vezes, você dar um abraço, um olhar, um sorriso, emprestar os seus ombros, emprestar os seus ouvidos, ou falar alguma palavra que possa acalentar aquele coração. Então, isso é fazer a caridade, né? Quando nós fazemos a caridade com o outro, nós estamos fazendo conosco mesmos também. E quando a gente faz sem nenhum interesse, essa é a verdadeira caridade. Porque muitas vezes a gente faz alguma coisa e a gente espera que quando a gente passe pelaquela mesma situação, que aquela pessoa também te ajude. E se essa pessoa não te ajudar nesse momento, você se frustra, né? A gente fica triste, fica magoado e a gente guarda esse sentimento ruim com a gente. Então a gente tem que fazer sem esperar nada em troca, sem esperar um simples obrigado, né? Porque essa é a verdadeira caridade, né? Tudo está sendo olhado pelos olhos de Deus, né? E nós teremos as nossas recompensas de acordo com o que for o nosso merecimento. E a gente não tem que esperar por isso nesse momento, né? As coisas vão acontecer no tempo certo. Então, praticar a caridade com o outro é como se estivesse praticando com Jesus. Foi isso que ele disse. E a gente sabe que quanto mais a gente pratica a caridade com outras pessoas, a gente também está praticando com a gente mesmo,
né? Porque quando a gente faz o bem para o outro, a gente também faz bem para a gente, né? A gente sente aquela energia boa, né, de ter ajudado alguém. E agora a gente vai falar sobre a caridade espiritual e material. Em resposta a uma pergunta sobre este tema, Emmanuel respondeu sabiamente: a divisa fundamental da codificação kardeciana, formulada no Fora da Caridade Não Há Salvação, é bastante expressiva para que nos percamos em minuciosas considerações. Todo serviço da caridade desinteressada é um reforço divino da obra da fraternidade humana e da redenção universal. Urge, contudo, que os espiritistas sinceros, esclarecidos no Evangelho, procurem compreender a feição educativa dos postulados doutrinários, reconhecendo que o trabalho imediato dos tempos modernos é o da iluminação interior do homem, melhorando-se-lhe os valores do coração e da consciência. Dentro desses imperativos, é lícito encarecermos a excelência dos planos educativos da evangelização, de modo a formar uma mentalidade espírito-cristã com vistas ao porvir. Não podemos desprezar a caridade material, que faz do espiritismo evangélico um pouco de consolação para todos os infortunados. Mas não podemos esquecer que as expressões religiosas sectárias também organizaram as edificações materiais para a caridade no mundo, sem olvidar os templos, os asilos, os orfanatos e monumentos. Todavia, quase todas as suas obras se desvirtuaram, em vista do esquecimento da iluminação dos espíritos encarnados. A Igreja Romana é um exemplo típico. Senhora de uma fortuna considerável e havendo construído numerosas obras tangíveis de assistência social, sente hoje que as suas edificações são apenas de pedra, porquanto, em seus estabelecimentos suntuosos, o homem contemporâneo experimenta os mais dolorosos desenganos. As obras da caridade material somente alcançam a sua feição divina quando visam a espiritualização do homem, renovando-lhe os valores íntimos, porque reformada a criatura humana em Jesus Cristo, teremos na terra uma sociedade transformada onde o lar genuinamente cristão será naturalmente o asilo de todos os que sofrem. Depreende-se, pois, que o serviço da cristianização sincera das consciências constitui a edificação definitiva, para o qual os espiritistas devem voltar os olhos, antes de tudo, entendendo a vastidão e a complexidade da obra educativa que lhes compete efetuar junto de qualquer realização humana, nas lutas de cada dia, na tarefa do amor e da verdade. Bom, é basicamente o que nós tínhamos comentado antes, né? A caridade espiritual e a material, porque é o respeito ao próximo, né? É fazer o bem sem olhar a quem, é respeitar a fé do outro, né? Não importa quem seja, e dar valor à parte espiritual, à sua reforma íntima, né? À sua educação espiritual, porque nós precisamos modificar os nossos conceitos, né? Modificar como nós pensamos, para conseguirmos olhar as outras pessoas todas como nossos irmãos e auxiliarmos o próximo como nós gostaríamos que fizéssemos para nós quando nós precisássemos. Então, sem dar tanto valor à parte material, né? Ele fala aqui da igreja, né? Mas não deixar que a parte material nos domine. Às vezes a gente fica tão órfão da parte espiritual, só pelo trabalho, 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 só o dinheiro, 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 e isso a gente não leva com a gente quando a gente vai embora, né? O que a gente leva é o que a gente estudou, é o que
Nós levamos no coração os nossos sentimentos, os nossos perdões, a nossa fé, né? Tudo que nós construímos de bom, as lembranças boas. E também levamos as ruins. Então a gente tem que construir o máximo que a gente pode de coisas boas, para a gente ter muito mais recordações boas, mais sentimentos bons conosco. Porque o material a gente não leva. A igreja é construída de pedra, a pedra fica. E a gente vai. Então, quanto mais a gente conseguir auxiliar o próximo, conseguir aprender com o próximo, né? Isso é algo que faz parte da nossa evolução, né? E vai fazer bem, tanto para nós quanto para o próximo. Bom, é isso. Nós acabamos aqui a nossa 17ª aula falando de caridade. Espero que você consiga praticar essa aula e nós continuamos depois os nossos estudos. Gratidão, Namastê, Namastate. Curso Preparatório de Espiritismo, com Tatiana Benites, baseado nos livros da Federação Espírita do Estado de São Paulo, FEESP.